Olá, queridas e queridos ouvintes, bem-vindo ao seu podcast semanal do Just. Eu sou o André Zanardo, diretor de redação do site Justificando, e estaremos juntos, eu, você e nossos convidados em um bate-papo sobre as atuais conjunturas do governo Bolsonaro. Olha, eu vou te confessar que às vezes é meio frustrante gravar podcasts em tempos de governo Bolsonaro. Depois de diversos episódios falando só de absurdezas do governo, hoje eu tô com o mínimo de expectativa de sair um pouco mais animado daqui. Gostaria de aproveitar essa introdução e, antes de agradecer nossos parceiros, pedir desculpas aos nossos ouvintes por não termos tido o episódio na semana passada. Nós tivemos um pequeno contratempo com os nossos participantes que não puderam comparecer em razão de uma emergência familiar e por isso ficamos sem episódio. Mas, bom, estamos aqui de volta. Hoje estamos com convidados que não precisam nem mais se apresentar, porque tiveram aqui tantas vezes. Marcelo Semer, bem-vindo, Marcelo. Como é que vai? Oi, André, como é que vai? Tudo bem? Estou feliz de estar voltando aqui para o nosso podcast. Estava com saudade já. Marcelo é juiz de Direito do Tribunal de Justiça e temos aqui também Márcio Sotelo Felipe, que é ex-procurador-geral do Estado. Como vai, Márcio? Tudo bem? Oi, André. Tudo bom? Tudo bem? Prazer, uma alegria estar mais uma vez aqui com você. Excelente, gente. E um convidado mais que especial. Tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios jornalista e comentarista político que hoje tem um canal fantástico no YouTube, Bob Fernandes. Bem-vindo, Bob. Boa noite, André, vocês, Márcio e Márcio. Estou aqui estreando no podcast, hein? Essa é a minha estreia. Ouço de vez em quando vocês, Sotelo, Semer, vocês, mas estou estreando aqui hoje. Tarefa difícil hoje, né? Falar sobre conjuntura do governo Bolsonaro. Mas por exemplo, eu gravo o meu canal por volta de 3 da tarde. Às vezes, quando chega 3h30, ele já tá velho. O hospício soltou mais alguma. É bem esse o cenário que a gente vive hoje no governo Bolsonaro. E, enfim, eu queria agradecer à Rádio Brasil Atual, que na pessoa do nosso amigo Fábio, que nos grava, o Sindicato dos Bancários do Estado de São Paulo e ao Crivelli Advogados, nossos parceiros de todas as horas. Bom, pessoal, vamos contextualizar o momento atual que estamos gravando no programa, já que analisar as conjunturas políticas nesse Brasil é uma tarefa um tanto quanto instável, né? Estamos aqui gravando no dia 29 de maio. Amanhã, quando esse episódio for ao ar, estará acontecendo o segundo ato em defesa da educação. A primeira manifestação realizada no dia 15 de maio foi construída principalmente por alunos e professores de universidades públicas, com grande apoio da população que faz oposição ao governo. Já neste final de semana passado, no dia 26, aconteceu um ato de apoio de bolsonaristas ao governo, enfocando dentre suas pautas principais o apoio à reforma da Previdência do Paulo Guedes e ao pacote anticrime do Moro. Entretanto, o que é mais importante de se destacar é que essa manifestação se formou um movimento de rua em busca do fechamento do Congresso Nacional e a perseguição de ministros do STF, reclamando inclusive o fechamento do STF. Agora, falando especificamente do governo, em meio a um cenário institucional atribulado, está meio confusa a articulação das casas legislativas que demonstram não estar em sinergia para aprovação de matérias de interesse do Bolsonaro, que a gente vai acabar conversando sobre tudo isso nesse episódio. O STF, no caso, fazendo um jogo duplo, julgando a conta-gotas pautas que não são favoráveis a bolsonaristas, como a criminalização da homofobia, e é tido como um alvo ideológico da situação. Mas, hoje, dia 29 de maio, Toffoli diz que irá assinar antecipadamente um pacto entre os 3 poderes para aprovação de reformas de interesse de Bolsonaro. Então, eu acho que isso já faz uma primeira síntese para a gente começar o nosso papo, e eu gostaria primeiro de conversar aqui com Bob. Bob, qual que foi sua percepção sobre os atos de domingo passado dos bolsonaristas? Bem, eu acho que não desqualificar um ato, seja ele qual for, não ajuda em nada a gente a compreender o que se está vendo, né? Fica muito claro, mas agora julgar, interpretar o que aconteceu é uma outra história. Fica muito claro, primeiro, que o bolsonarismo tem ali um núcleo chamado núcleo duro, e olha,
esse núcleo duro acho que vai com ele até as últimas consequências. Porque aí, aí a gente às vezes tem que passar um pouco pela psicanálise. Aliás, acho que a análise política no Brasil hoje necessita de psicanalistas muito bem formados, né? Eu, há muitos anos, vinha enxergando que essa coisa do ressentimento, tem uma coisa do ressentimento, do recalque, da frustração das pessoas, que eu acho que uma coisa nuclear no bolsonarismo é isso, é as pessoas que não estão se sentindo bem por motivos, sejam pessoais, sejam quais forem, elas constituem um bom pedaço dessa coisa do bolsonarismo. Então não importa o fato político e o que está acontecendo, essas pessoas não se afastam e não se afastarão. Quando você passa por uma passeata como essa, chega, conversa e você ouve as pessoas falando e ouve alguma coisa, parece que você está em um outro planeta, porque a pessoa tem uma coisa fixa na cabeça e não há quem vai tirar aquilo dali. Eu acho, comparando dois personagens, o Lula, por exemplo, o Lula em algum momento ele fez algumas modificações, foi até a conselho do então marqueteiro Duda Mendonça, e ele se tornou, as pessoas passaram a se identificar muito claramente, viam nele um igual. Eu acho que essa coisa do ressentimento é a mesma coisa, é como se ele fosse um imã. O Bolsonaro me soa como um imã de coisas do ressentimento, daquele fortão da academia, mas que nunca conseguiu falar com ninguém porque não sabia o que estava falando. Então, isso é uma coisa que é política, mas é muito difícil de ser enfrentado. É recalque. É recalque. O recalque... A gente vê isso bastante na questão do ataque às universidades, né? Na questão do saber, enfim, aquela faixa que eles retiram lá, né? Em defesa da educação. E como foram pessoas que não tiveram, assim, grande sucesso na educação, tem esse recalque, esse ressentimento, e um dos pontos que eles atingem mais é justamente essa questão do saber. O ministro da educação, aquele que tirou a camisa, botar a cicatriz que explica porque ele teve nota baixa na universidade, aquilo ali, o pipoqueiro da porta da PUC, não precisa ser psicólogo, já dá uma interpretação na largada. Não precisa de uma psicanálise profunda, quer dizer, o recalque, o ressentimento, a forma como ele se dirigiu à deputada Tabata Amaral, quer dizer, vazar o telefone da menina, quer dizer, aquilo ali é recalque, é ressentimento. Então, isso é uma espécie de conjunto de ressentidos. Isso é muito difícil de enfrentar. Eu acho que, já aproveitando, tem um canal do Christian Dunker no YouTube, que ele é fantástico e ele trata bem sobre isso. Ele tem um vídeo que ele fala sobre a psicologia do bolsonarista. recomendo, não vou contar aqui o que não vou dar spoilers, mas manda ver lá, clica lá no Christian Dunker e é só curtir. E vocês, Marcelo, Márcio, o que vocês acharam do ato? Eu acho que o que o Bob falou tá certo. Embora ele não tenha sido uma manifestação em termos numéricos desprezível, de fato não foi, ele foi de um grupo bem mais fanático, mais coeso. Agora a gente pode falar, esses são os bolsonaristas. Em outras manifestações, você tinha, digamos assim, aqueles que estão contra o PT, estão contra o governo, tinha um colorido diferente, os liberais, enfim. Eu só não acho aí que ela tenha sido propriamente pelas reformas. Eu acho que ela foi pelo Bolsonaro e contra todos aqueles que podem ser obstáculos a ele. Então, se em algum momento o Supremo pode ser um obstáculo, é contra o Supremo. Se o Rodrigo Maia pode ser um obstáculo, então é contra o Rodrigo Maia. Se a universidade virou um obstáculo, então é contra ela. Então eu não acho propriamente que foi acho que a mídia tentou capitalizar, isso é uma verdade, e dizer, olha, pessoas na rua a favor da reforma da Previdência, mas eu acho que não foi isso. Foi assim, não mexam, tipo assim, o Bolsonaro é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. Eu acho que esse foi o quadro que a gente viu. E eu acho que dá pra gente pontuar até quais foram as mídias, né, que tiveram essa análise, né? Foi o UOL, a Globo, o G1, qual mais que trouxeram essas... eu não vi mais. Então, André, eu acho que teve dois movimentos nesse episódio aí. Ele começa como um movimento de extrema-direita, como uma provocação de extrema-direita. Aquela coisa da manifestação, um soldado, um cabo e 2 soldados, né? Fechar o Congresso, fechar o Supremo. E naquele momento o Bolsonaro soltou o texto, aquele artigo do rapaz, o país é ingovernável, tal, no momento que sai a manifestação mais ou menos simultaneamente. Então, pareceu um movimento do bolsonarismo, de extrema-direita. Ele é louco, mas tem uma loucura nesse método, né? Ele joga para ver o que acontece, né? E aí teve, em cima disso, um segundo movimento que foi
vamos dizer, da mídia, do mercado, né, de cavalgar. Vamos pegar esse troço que esse doido lançou e vamos fazer isso aqui uma manifestação a favor das reformas. Então, no dia, isso é uma coisa empírica, né? Eu fiquei na minha casa acompanhando internet, acompanhando o UOL, G1 e Globo News, né? Exato. Todos os repórteres recitaram o mantra. Ao falar da manifestação, entrava ao vivo e tal. A manifestação a favor das reformas. G1, eu vi isso no G1, eu vi isso no Globo News, 4, 5 repórteres e vi isso na UOL. Então parece que o Frias, o Marinho, os Marinhos e os Mesquitas fizeram uma reunião e combinaram. Né? A mídia ocupou mediaticamente jogou passeata. E jogou a coisa das reformas, que é o que interessa para ela, né? O mercado não está interessado em fechar o Congresso, em fechar o Supremo. O mercado quer a reforma da Previdência. Pegou o troço e jogou em cima jogou a pauta dela em cima daquilo. E o tamanho dela é o tamanho do bolsonarismo, né? É isso. Foi grande, né? Mas também não furou a bolha do bolsonarismo, né? São aqueles 10, 15% que em toda a sociedade tem de extrema direita, de fascistas. São os ressentidos que o Bob falou. O componente clássico um dos componentes clássicos do fascismo é o ressentimento. Agora eu queria acrescentar uma coisa, vamos decupar um pouco, porque aí a gente chega no hospício que tudo isso é também. Tinha um palanque gigantesco do Movimento Brasil Conservador. E quem era um dos oradores e quem foi um dos oradores? O Oscar Maroni, que é o dono de um puteiro chamado Bahamas Night Club. Quer dizer, é sensacional. Se você falar isso fora daqui, alguém fala, vocês estão loucos. Ele está conservando o quê, cara? Então é isso. Se você desce para ver o que de fato está ali, é um delírio. É Alexandre Frota. É Alexandre Frota que está lá. Nível. Mas o que eu acho complicado aí é a forma como isso foi... como este movimento é recebido, né? Ele foi transformado, embalado e recebido, porque o movimento que você falou, o 15M, da educação, aparentemente ele colocou mais gente na rua. Colocou. Nos meios políticos, ele ficou nada, quer dizer, não se tocou no assunto. Sim. Na Câmara, etc e tal, Congresso e tal. Já nesse caso, nas vésperas do evento, a Câmara desiste de querer manter aqueles ministérios e logo depois o presidente do Supremo, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e assinam um pacto, ou seja, dá uma impressão de que estão prestigiando um movimento. Sim. Que nem foi, digamos assim, tão importante do ponto de vista político, mas a forma como ele foi recebido pelo establishment. Faz de conta. A direita está capitalizando melhor, né, os movimentos do que a oposição aí no caso está fazendo. Não sei nem se é isso, André. Capitalizando. É o faz de conta habitual, assim, não interessa a chamada grande mídia que a estudantada, o professorado, por mais que a causa seja nobre, eles até estejam pontualmente juntos, não interessa que aquilo ganhe força política que tem na realidade. A ideia é conter. Vamos usá-los quando necessário, mas vamos conter. O contrário, como vocês dois disseram, o Márcio e o Sotelo, é o contrário da capitalização direta do movimento de domingo, que não importa o que eles estavam dizendo ali, importa o objetivo de quem está noticiando, que é a reforma, como diz o Sotelo. A reforma que, aliás, ninguém sabe exatamente o que vem a ser, e está todo mundo lá pelas reformas, o cara nem sabe que vai tomar uma tungada. Se perguntar, mas fala da reforma, o que você sabe da reforma? O banheiro lá de casa, nada. Ele não sabe, ele não consegue articular uma frase. Eu já perguntei, não sai nada, cara. Não sai. E aconteceu comigo, eu fui na manifestação em favor da educação, fazer uma matéria lá e me propus a perguntar primeiramente para as pessoas se estava tentando achar algum bolsonarista convertido ou algum indeciso na manifestação. Tive extrema dificuldade, para não dizer não consegui. Primeiro que as pessoas não conseguiam dizer que apoiaram de alguma forma ou votaram no Bolsonaro. O Moedo ganhou no primeiro turno. O Moedo levou no primeiro turno. Mas isso, para mim, me deu uma sensação de batalha. Eu acho que tem aqui os 30% que estão de um lado, os 30% do outro e o resto que ainda não está conseguindo se posicionar de forma aberta. Eu acho que antes da gente começar a conversar, o Semer falou uma coisa que eu acho que isso aqui é o que é preocupante.
se você vê o Brasil funcionando, as pessoas, se você está nas ruas, se você acompanha os movimentos, você sabe que existem milhares, milhões de coisas acontecendo. O problema é em que hora isso vai virar política lá na ponta. Quer dizer, como é que você vai reconectar tudo que está sendo desconectado? E eles estão trabalhando no desconectar, quando atacam o corte da universidade, quando atacam os movimentos sociais. Tudo isso é tentar desconectar. Você, obviamente, tem uma reação ou uma ação, que eu prefiro, do outro lado. O problema é o tempo que isso vai levar para se tornar política, para se construir de novo uma política no sentido que tenha consequência no parlamento, que tenha consequência onde as coisas são decididas. O problema é que o que o governo tem feito, aliás, o pessoal até fala assim, o governo está numa paralisia, o Bolsonaro não sabe governar. Eu não acho muito isso, não. Eu acho que eles estão fazendo um trabalho tipo o Juscelino, né? 50 anos em 5, só que é para desconstrução. E um acampamento de desconstrução. É uma desconstrução muito veloz. Assim. Eu não lembro de ter tido uma mudança de governo tão veloz. Por exemplo, o Estatuto do Desarmamento, que demorou um longo tempo de discussão, depois teve um plebiscito, etc., um referendo, etc. Ele praticamente acabou. Né, com 2 decretos que eles fizeram lá, praticamente acabou. Toda aquela capa de proteção, por exemplo, ambiental, normas do trabalho, hoje florestal. Então, assim, tudo isso, veja, nós estamos cercados de desastre ambiental. Eu acho que em nenhum momento a gente tivesse com tanto desastre ambiental próximo de nós. E qual foi o resultado? Vamos diminuir a fiscalização, diminuir as multas, diminuir os agrotóxicos. E quem deve não vai pagar. Anistiar quem desmatou. No caso do projeto Moro, né, que eu gosto de chamar o projeto de mais mortes, que é isso que ele pretende, né? O que a gente tem? Um diagnóstico que o nosso maior problema é a taxa elevadíssima de homicídios e que a gente não consegue solucionar. E qual é a resposta que você dá? Eu vou armar as pessoas e eu vou legalizar os homicídios. Quer dizer, é uma coisa absolutamente desconexa, né? A gente tem muitos homicídios? Tem. O que a gente vai fazer? Mais. Tirar do papel do Estado e jogar na mão da vontade da população. Então, e toda essa questão de desconstrução está sendo gigantesca e extremamente veloz. Às vezes, não sei o que você acha, Bob, eu acho que eles não sabem quanto tempo eles vão ficar. Então eles querem fazer tudo para hoje, né? E sempre o alvo é o mesmo. Por que isso se dá com essa velocidade? Porque quem vai pagar as contas todas, seja como cadáver, seja como... é quem não tem rosto e não tem nome. Por exemplo, mataram 55, se trucidaram 55 em Manaus, dentro da penitenciária. Não tem um rosto, não tem um nome. Verdade. É número, é estatística, é isso. Então, as mortes, os 64 mil, o Brasil, nos últimos 37 anos, já passou de 1.600.000 homicídios. Sabe o que significam assassinatos, como chamem, latrocínios? Todos os mortos americanos da Segunda Guerra Mundial, soldados... 59 mil, todos no Vietnã, 116 mil na Primeira Guerra, todos da Guerra Civil de Angola, todos das 2 guerras do Golfo, o Iraque, todos da Líbia somados. É isso, mas quem é que morre? Os sem nome e sem rosto. Por isso que eles podem fazer isso nessa velocidade. Sim, me parece que, por exemplo, quando entrou Michel Temer, ele pegou o bastão dele e correu o máximo possível para passar a reforma trabalhista. Agora vem o Bolsonaro tentando sustentar passar a reforma da Previdência. Parece que, não sei, eu tenho a sensação de que é todo mundo correndo com seu bastão para satisfazer a vontade do mercado. É o tempo que nós vivemos, é o tempo do neoliberalismo. Essa é a resposta, né? Essa é a resposta. Eles estão implantando o programa do neoliberalismo, do mercado, do desmonte de políticas públicas, de aniquilação de direitos. Né? Mas está agradando o mercado? O problema é, nós estamos aqui exatamente tentando comunicar, desconstruir uma comunicação que é feita e conversar com as pessoas sobre as coisas. O que é o impeachment da Dilma, que eu acho que é uma coisa nuclear nisso tudo? Como é que o jornalismo, quando é que o jornalismo não sabiam quem era o Gedel, Moreira Franco, Padilha? Como é que você discute corrupção? Você vai derrubar uma presidente da República que não tinha nenhuma acusação pessoal contra si de corrupção. Isso era um movimento que na política era pilotado por Eduardo Cunha, Temer, Gedel Vieira Lima. Cara, isso é um delírio. Eu perguntava à época, eu fazia comentário na televisão, dizia assim, estamos na transição. Como é que alguém pergunta pro Gedel Vieira Lima sobre a corrupção, não sei o quê, e fala, vem cá, mas você não é um cara que levou um cofre para casa, não? Você não foi aquele que bateu uma carteira? Quer dizer, esse que é o problema, quer dizer, o faz de conta, a farsa. Com naturalidade. Né? Aquilo foi uma farsa tão gigantesca. Eu me recusava a chamar de golpe, porque era muito maior do que um golpe. Aquilo era uma grande farsa. Entregar o país, o núcleo do gangsterismo, que era aquele PMDB, e as consequências
seriam, logicamente, as que a gente está vendo. Como é que eles chamam? Turma do Pudim, né? A turma do pudim. Quantas dezenas de vezes era possível dizer tudo está nos computadores das empreiteiras? Quando você está fazendo de conta que isso aqui é só um partido, ou só um grupo, o PT, os vermelhos, na hora que as pessoas descobrirem que o sistema está contaminado, vai ter uma corrida para a loucura. Que é o que a gente assistiu. Quando apareceu todo mundo envolvido, o nego falou, então vamos nesse aqui. É o famoso, não tem tu, vai tu mesmo. É isso, cara, isso é uma construção. Qual é o objetivo de quem pilota isso lá no fundo? Não é que tem uma reuniãozinha. A grana é manter o poder, manter o dinheiro, manter o cofre, é isso. Você vai lembrar do Emílio Odebrecht, quando levantou a coisa. Ele falou, mas qual a dúvida de vocês? 50 anos que a gente faz a mesma coisa, né? Aquela fala continua inédita nas televisões, porque ele falou muito mais. Isso aqui é desde o tempo do meu pai. A mídia sempre soube. Não sejam hipócritas. Ainda falou. E os procuradores, não vocês os mais jovens, aquela cena nunca saiu em lugar nenhum. Assim como tem uma cena do Cerveró, que se vira para o procurador, quem quer que esteja entrevistando, e diz assim, isso é um escândalo, a Odebrecht, a Braskem é um escândalo do governo Fernando Henrique Cardoso, não foi o Lula que inventou. Aí o cara fala assim, bem, mas passados 2 anos, aí ele vira para o advogado dele e fala, é isso que eu não entendo, não quero investigar. Essa cena segue inédita. Quer dizer, a construção do faz de conta é cotidiana. O que a gente viu domingo, os meios todos fazendo, é a construção, mesmo estando contra, é a construção do cotidiano de acordo com o desejo e os interesses deles. Como que você vê, como que o governo sai dessas manifestações que aconteceu agora? Digo isso pro imaginário público e frente às instituições. Aquilo ali foi uma manutenção. Foi uma manifestação de manutenção. 0 a 0, né? Isso. Amanhã tenho a impressão, amanhã a gente já terá passado quando isso for ao ar, eu tenho a impressão que não terá a dimensão que teve no dia 15. É um jogo de empata ali, empata aqui. Espero até que tenha. Mas eu não acho que... Eles não perderam nada no domingo. Aquela ridicularia... Não, aquela ridicularia para quem já é do ridículo não tem nenhuma importância. Aquele maluco lá na porta da Universidade do Paraná arrancando faixa. Aquilo ali só faltou queimar livro, que nem a Berlim dos anos 30. Não, o que é pior agora, depois disso, o advogado-geral da União, que quer pedir para a polícia entrar dentro da universidade, e a gente pensa, mas é que é para combater algum homicídio, estupro, latrocínio? Não. É para vigiar professor que pode estar, digamos assim, doutrinando. Isso sim é uma coisa de ditadura. Isso tem livros a respeito. Klaus Mann, filho do Thomas Mann, da Montanha Mágica. O Klaus tem um livro, um alerta da barbárie dos nossos dias. É um livretinho assim, é ele escrevendo, inclusive dizendo para o pai e para os seus, à época da pré-ascensão do Adolf Hitler, dizendo, olhem o que está acontecendo. Como é que começa? Está descrito entre as páginas 20 e 25. O ataque às artes, o ataque à educação. Vocês lembram da história do NU, do Alexandre Frota, aqueles caras há 3 anos atrás atacando aquela exposição do Santander? Não me lembro. Sim, aquilo já era... Se você começa a ver isso, você bota um em cima do outro, é isso, é o ataque às artes, é o ataque à educação, é isso. É desmobilizar quem é mobilizado. É atacar o saber. Exatamente. Claríssimo. E assim, para nossa área, né, Márcio, que ficou... tá ficando muito claro. A gente tem uma impressão que... Bom, estão vários juízes no governo, né? O Moura foi juiz, ministro, o Witzel foi juiz, governador, etc. Tal, que os juristas, digamos assim, podiam, de alguma forma, civilizar o capitão, enfim. Mas o que a gente está vendo é exatamente o contrário. Uma das piores coisas que estão saindo é justamente o pensamento jurídico. Não sei se ele foi bolsonarizado. Quem vai para uma barca dessa não vai para civilizar nada. Por exemplo, a coisa mais grotesca que a gente viu até agora, no que diz respeito a isso, é o Witzel dizendo atira na cabecinha. Quer dizer, veja, ele foi juiz federal. E mesmo Moro, se nós formos olhar aquele e olha que projeto... ele se formou em Harvard, né? Harvard é o doutorado Big Mac, né? que ele ia fazer lá. Teve uma dessa também, não vários. Todos, o que é muito engraçado, né? Porque de um lado eles estão... o ressentimento. Eles desprezam a educação, né? E de outro eles ficam maquiando. Ali o Ricardo Salles diz que fez
um mestrado, um pós, Yale, né? Não passou nem perto. Aliás, eles podiam se visitar, porque um diz que fez em Harvard. São só 190 quilômetros, 3 horinhas de ônibus. Um diz que fez em Harvard, outro não fizeram nada. A Damares era mestra, mas olha, depois ela explicou. Não, foi na igreja, que lá a gente ensina o ensino bíblico. E o que é interessante é que fez justamente em direito constitucional, né? Isso já foi razão em outros lugares para derrubada de ministro. Cara, aqui agora, a gente meu perdeu amigo, o senso de... não tem. Eu acho que, por exemplo, eu penso, justificando a linha editorial, basta manter a sanidade. Eu luto todos os dias para manter a sanidade e fazer resistência. Recuperar, né? Exato. A sanidade. Porque tá complicado jogar nessa dinâmica de loucura. E o Queiroz, gente? E o pagamento? Tudo em dinheiro, né? Você imagina se o Queiroz tivesse sido funcionário ou do Boulos, ou do Ciro, ou do Haddad, ou do Lula. Se um filho do Lula tivesse contratado a família de um miliciano, ou o Haddad, qualquer um desses que eu citei, ele estava preso para fazer delação. você imagina o que quer dizer, no dia outro detalhe importante da passeata, já que nós estamos decupando a passeata amarela do domingo pro Bolsonaro, na véspera e antevéspera tivemos 2 episódios. Os 37 imóveis, acabou se sabendo que são 37 imóveis do Flávio Bolsonaro que estão sendo investigados pelo COAF e pelo Ministério Público, e os 133 mil em dinheiro vivo pagos pelo Queiroz no Hospital Einstein. Quer dizer, e os caras não tocaram nesse assunto, não teve um A nas manifestações contra a corrupção que tratasse de 2 fatos da véspera. E pior, os 2 juízes que tuitaram, o Moro, ex-juiz, ministro da Justiça, e o Bretas, assaltando o povo nas ruas, etc. E não tocaram no assunto, quer dizer, eles que falam sobre tudo, sobre personagens, caladinhos. Os paladinos da luta contra a corrupção, né? Mudos, em silêncio, cara. Isso é um delírio. Agora, essa questão do Queiroz aí, tudo isso tá gerando um caldo, mas a gente não tá vendo frutificar. Isso daí vai ser utilizado uma hora? Vai. Na hora que as forças que movem as coisas tiverem a necessidade de usarão. Está guardado que nem aquele processo no TRE que ficou segurando com a Dilma, né? Era uma corda, uma faca na manga. Uma carta na manga, uma faca no pescoço da Dilma. Quando sai a Dilma, o Gilmar olha naquilo e fala: não, mas isso aqui era uma brincadeira, só uma experiência, nunca quisemos mexer sobre isso e tal. Então eu acho que esse negócio essa investigação do Ministério Público lá no Rio de Janeiro, ela vai estar guardadinha. E mais, se entrar muito a fundo, ele não se segura. E mais, essa investigação está atrasada, porque informações não oficiais dizem que antes da eleição ter chegado ao primeiro turno já se tinha informação suficiente para aquilo estar na rua. Se aquilo tivesse em Curitiba em tempos idos, tinha sido explodido muito antes. É óbvio que aquilo lá o COAF já tinha levantado aquilo há 500 dias atrás, então obviamente aquilo ali foi segurado, assim como o milicianato no Rio de Janeiro. Você acha que o Etchegóin, sendo quem passou o tempo que passou no GSI, no Gabinete de Segurança Institucional, com um general no Rio de Janeiro durante o ano, e eles não têm mapeado quem é quem ali? É evidente que eles têm mapeado quem é o quem ali e quais são as conexões. Não avançaram porque não quiseram avançar. Agora, a pergunta que eu faço a gente falou de corda no governo Bolsonaro. Onde está a corda? Já montamos a forca, agora ela já está no pescoço dele, já foi contratado o executor, como é que tá? Não, eu acho que não. Eu acho que enquanto o Bolsonaro puder ser útil, ele vai continuar lá. Enquanto ele puder há uma perspectiva de aprovar a reforma da Previdência, sobretudo, que eu acho que é a grande, digamos assim, a grande pauta do mercado, né, que é para abrir novos mercados, abrir a capitalização. Também é uma pauta de destruição, né, desconstrução da Previdência, desconstrução dos direitos, como falou o Márcio. Enquanto houver essa possibilidade, quando chegar à conclusão de que ele não é capaz de fazer essa reforma, aí ele não fica. E o papel do Centrão e dos próprios bolsonaristas, o PSL no caso, qual que é o papel deles aí? Olha, tem um risco nisso que a gente está conversando aqui, Márcio, é o seguinte, de novo não desconsiderar a capacidade intuitiva do Bolsonaro. Porque o que a gente está sabendo, ele também está sabendo, ele está jogando também. Quer dizer, a gente espera, na hora H a gente vai lá dar o tombo. Precisa ver com quantas divisões contarão para dar o tombo.
a gente tem sempre dúvida de quanto ele sabe, quanto ele é tosco, né? Por exemplo, aquele episódio em que ele fala pro jornalista que, não, fiz um compromisso com o Moro, que depois ele vai pro Supremo, aparentemente... mas essa história é boa. Então, mas aparentemente era um deslize dele, mas no entanto tem uma emparedada no Moro. Eu tenho uma outra leitura. Eu acho que o fundamental para o Bolsonaro era não deixar o COAF nas mãos do Moro. Porque o Moro é potencialmente um candidato à presidência da República, e na hora que ele tivesse o mapa da mina todo, o Bolsonaro se tornaria um refém. Por isso que isso foi parar na mão do Paulo Guedes. E quando ele diz ali que ele aspas, pré-indica o Moro para o Supremo Tribunal, o que ele está dizendo ali? O senhor precisa de 41 votos daqui, para você ter 41 votos, você vai precisar de mim. Então, veja até onde você vai. Essa é a leitura que eu faço daquele episódio. Se o Bolsonaro quisesse deixar o Ministério da Justiça com o COAF estaria com o Ministério da Justiça. Ele teria feito a concessão necessária para isso. Ele não queria e não quis o COAF com o Moro, porque aí o Moro teria um poder extraordinário. Que quem está agora com esse poder extraordinário é o Guedes. Mas aí eles se entendem lá por motivos vários, acho. Mas o COAF sempre teve na mão da Fazenda, claro, né? sempre, então, historicamente. Mas voltando o papel do Centrão e do PSL nesse momento, como que vocês veem eles posicionados aí na estrutura para aprovar as reformas, prejudicar o governo? Porque me parece um pouco confuso o PSL. A gente cai na análise política chamada miúda, né? O que o nego quer ali é grana, cara. O nego quer cargo, poder, Se ele quiser, ele vai abrir os cofres, vai abrir e vai ter. Agora, estão disputando espaço, mas esse tipo de parlamentar, na hora do vamos ver, o que ele quer é o dele. Bom, saiu acho que foi na UOL hoje ou na Folha, não sei, de que eles estão acertando o semestralão, né? Quer dizer, 10 milhões por semestre, enfim e tal. Aí o cara não quer ficar contra a base. Quer dizer, se sair uma reforma da Previdência que vai arrebentar o sujeito lá embaixo, o cara que quer se reeleger ou quer ser candidato a prefeito ano que vem, ele não vai embarcar nisso. O que eles vão fazer é chegar a um compromisso, vão buscar um compromisso do que seja possível. Isso no caso da coisa de fato acontecer. A pressão toda é para que aconteça. Para o ouvinte que não sabe o que é isso, consegue fazer uma síntese sobre o semestralão? Não, o semestralão bom, tinham dito que o governo estava prometendo 40 milhões em emendas para os deputados da base do governo que votassem com o governo. E aí parece que foi esclarecido por algum deles, enfim, para a imprensa, que esses 40 milhões serão feitos em 4 parcelas sucessivas de 10 milhões a cada semestre. Que na verdade é algo que já existe. O orçamento impositivo foi imposto pelo Eduardo Cunha a Dilma goela abaixo. E é exatamente o que os próprios bolsonaristas reclamavam, que era essa barganha, né, da velha política. Não tem jeito, ele não vai aprovar nada se não for pela, como eles chamam de velha política, senão ele não consegue. É sensacional. O que eles reclamam é assim, que eles querem morder sozinho, cara. A briga lá embaixo, bolsonaristas e PSL, Centrão, é assim, é quem vai ficar com um pedaço maior do bolo. Não tem nenhuma questão, somos contra a corrupção, conversa. Bom, enfim, agora uma questão que nos tocou hoje, né, na data que a gente está gravando aí, é o tal pacto entre os poderes, no qual a gente vi nota de juízes repudiando. A JD fez uma nota fantástica ali, repudiando o papel do Toffoli, né, nesse momento. Como que vocês veem o judiciário se envolvendo em questões políticas aí? Olha, André, ontem fiz uma postagem na minha página do Facebook sobre o pacto. Eu escrevi 10 linhas e terminei assim, olha, parece um episódio de Alice no País das Maravilhas. Nada faz sentido, é completamente louco, completamente insano. Tem um monte de observações aí, jurídicas, teóricas e tal. Agora, a primeira, mais imediata, assim, é o que o Toffoli tem para vender nesse troço. Ele está vendendo uma coisa que ele não tem, ele não decide nada, ele não manda no plenário, ele não manda nos juízes. Qual é o papel dele em um pacto para assegurar as reformas? O que ele pode, quantos votos ele tem
no Congresso. Ele não tem coisíssima nenhuma. Né? Eu faço uma pergunta. Então, é Alice no País das Maravilhas, é doido. Eu pergunta para você, Sotelo. Por que o Toffoli se submete a isso? Desde o começo, por que ele faz isso? Por que não só nessa cena, em outras cenas, tipo nomear um general como assessor, qual seria o motivo para ele se expor dessa forma? Bob, eu não sei. O que me passa pela cabeça é que isso é mais um episódio da desconstrução do Estado de Direito. Da desconstrução da democracia, de alguma democracia que a gente teve a partir de 1998, a Constituinte de 88, que começa a desmanchar com o golpe de 2016, e que eles estão trabalhando com anomia constitucional. Aí não seria exatamente uma resposta ao que você me perguntou, porque eu não sei. Agora, o que eu vejo assim, é que eles introjetaram, na prática, a ideia de que não tem mais Constituição. Que isso é um regime de exceção, que eles fazem o que querem. Né? Quer dizer, o chefe do judiciário faz uma declaração, propõe alguma coisa que é uma clara e frontal violação à regra mais básica do Estado de Direito, que é a da separação, a repartição de poderes, a autonomia dos poderes, né? Isso é básico da democracia, porque um poder controla o outro. E ditadura é o poder exercido sem controle, não é? Sem limites. Né? Então isso é básico, é trivial. E o cara faz isso com uma leveza, como se não houvesse Constituição. Ou seja, não há, desde 2015... Né? Insustentável leveza do ser. Insustentável leveza do ser. E eles estão lidando com isso com uma leveza extraordinária. Desde 2016, desde o impeachment, a Constituição não existe. Agora, Márcio, você perguntou assim, o que o Toffoli tem para oferecer? Eu acho que ele tem para oferecer isso que o Bob falou, que é o faz de conta. Ele tem para oferecer o simbolismo disso, né? Então, assim, o Bolsonaro, há 10 dias atrás, a gente se perguntava, será que ele vai cair? Quando é que ele vai cair? E hoje ele está se preparando para assinar um pacto com o presidente do Supremo e da Câmara, ou seja, deu uma imagem de estabilidade. É evidente que o Toffoli não tem nada para fazer, ele não representa nada, ele não tem legitimidade nenhuma, nem do plenário, sim, nem dos juízes. Reforma da Previdência é uma proposta do Executivo, tem divergência no Legislativo. Isso só vai chegar no Judiciário se tiver alguma ação, quer dizer, ele não tem nada para fazer. O que ele tem para fazer é o faz de conta, mostrar, olha, o Bolsonaro as instituições estão funcionando. E isso para o governo Bolsonaro é extremamente importante. O que me vem a questionar é o seguinte, o Toffoli, há um mês atrás, exatamente no dia que ele recebeu aquele jantar de presente, né, de vários advogados progressistas, enfim, que ele instaurou um grupo de trabalho que é para montar uma resolução para controlar a voz dos juízes nas redes sociais, porque, segundo ele, pode colocar em desprestígio a imagem do judiciário. Agora, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele está um lance absolutamente político, de política partidária, quer dizer, vou dar uma força para o governo que o governo está precisando. Ele não vai se traduzir, como o Márcio falou, em nada palpável, mas sim no símbolo que é importante. Agora, a pergunta que a gente não sabe responder, talvez o Bob saiba, mas eu não sei. Por que diabos ele faz isso? Eu acho que, como a gente vai sair daqui e vai tomar uma depois, aí a gente conversa. Eu só sei o seguinte, o Toffoli foi meu calouro na faculdade. Nossa. Eu conheci ele durante a faculdade. E para quem o conheceu na faculdade, ou logo depois, no começo do seu trabalho, da sua vida profissional, não consegue reconhecê-lo hoje, chamando a ditadura de movimento. Não, agora, enfim, sem brincadeira, deve ter alguma coisa muito séria nisso, cara. Porque um cara inteligente, ninguém age dessa forma sem perceber os custos públicos e da história de quem está entrando. Imagina, você vai fazer um pacto com o presidente da República, nem que fosse o super presidente da República e o super presidente do Supremo ou do Congresso, você não faz isso, né? Será que ele tem medo dos militares? No caso, de ver essa instabilidade política toda e achar que ele tem uma posição importante a preservar, e aí ele acha que tem que manter uma certa sanidade e faz esse papel de passar pano. Eu acho que assim, há uma hipótese é que ele se atribua um poder que não tem, ou seja, de que ele vai ser indispensável, importante para a estabilidade institucional do país. Ou sabe o poder que alguém tem. De fato, assim,
todo mundo achou estranho quando ele colocou o general Fernando lá como seu assessor. E tão próximo ele era do Bolsonaro que virou ministro da defesa, né? Então eu não sei qual a distância desse movimento, se é por fraqueza, se é por força, eu já não sei. Será que ele não está querendo se viabilizar como candidato? Mais um? Ele está fazendo esses movimentos faz tempo, né? Ele fez uma ponte com os militares, trouxe um general para ser assessor. Essa seria uma boa hipótese. Uma boa hipótese. Trouxe um general para ser assessor. Como o Marcelo falou, quer aparecer como estadista, aquele cara que está no controle das instituições, que está garantindo o funcionamento das instituições. Né? Ele faz vários movimentos desse tipo. Eu acho que deve ser mais complicado do que isso. Agora, o que não vou dizer me espanta, mas esse papel de legitimação, de passar pano, o Supremo já fez outras vezes. No caso do impeachment, ele serviu para respaldar depois um movimento que já estava acontecendo. Ele fez isso a vida inteira, vamos ser sinceros. Na época do golpe de 64, o presidente do Supremo está lá na sessão, acompanhando a sessão, onde faz aquela picaretagem jurídica de dizer que o cargo de presidente tá vago. Todo o percurso do judiciário dentro da ditadura, tirando algumas raras exceções, foi, hoje em dia a gente chama de passar o pano, foi de legitimar, de chamar todo mundo de revolução. Aliás, o processo, esses julgamentos do Tribunal do Rio Grande do Sul, o presidente do tribunal, aliás, neto de alguém nomeado pela ditadura para o Supremo, de dizer numa entrevista num domingo, meses antes, que o ato era juridicamente perfeito do Moro. Quer dizer, ele pré-julgou em público a secretária do tribunal depois da mesma coisa, às vésperas de sair o resultado do julgamento. Mas isso é muito, infelizmente, é mais corriqueiro do que a gente... Bem, vocês que são do ramo certamente sabem muito mais do que nós que não somos, né? Estou me referindo aqui ao Márcio e ao Sotelo. E quais são as perspectivas para agora, assim, para a gente caminhar já pro encerramento nosso? O que vocês esperam dos próximos tempos? A gente já fez uma primeira análise, há alguma coisa? Ficar vivo. Sobreviver, né? No fascismo a gente sobrevive, né? Ficar vivo. É isso. Vou dizer o que eu espero no sentido de que eu acho que vai acontecer, mas espero no sentido de que eu gostaria que acontecesse, é que existem inúmeros atos do governo Bolsonaro que são extremamente frágeis do ponto de vista jurídico, a começar pelos decretos do rearmamento, né, que ele fez em 2 canetadas aqui, jogou o estatuto no lixo. O que eu espero é que o Supremo faça o seu papel, né? Quando essas questões chegarem lá, que ele tome alguma decisão que guarneça o direito. Até agora tem feito um placar das 6 pedidos de liminar contra atos do governo Bolsonaro, o Supremo tinha dado 0. Exatamente, então o Supremo está mostrando o que está servindo nesse momento, né? Enfim, gostaria de agradecer muito, muito. Obrigado, Bob. Que prazer conversar contigo, viu? Eu que agradeço, foi um prazer bater bola com todos aqui. Analista político, assim, que eu tiro o chapéu muito mesmo. Obrigado, valeu, Márcio. Obrigado, André. Valeu, Marcelo, brigadão, muito bom ter vocês hoje na mesa aqui. Até a próxima, então. Até a próxima, e eu só vou alertar o pessoal que está nos escutando, vamos aproveitar, vocês já escutaram o programa. Se você ainda não segue o podcast do Justificando, tem um botão aí no teu player que você coloca seguir e você vai receber o nosso podcast agora no seu celular. Então, aproveita aí esse momento, dá uma curtida, encomenda aí pra alguém, mostra pra namorada, mostra pra família, mostra pra alguém, que pra gente é muito importante. O Marcelo quer falar. Fala, Marcelo. Só lembrando aqui que no dia 4 de junho, lá na São Francisco, na sala de estudante da Faculdade de Direito, vai ter um ato da campanha contra o projeto do Moro, né, que é chamado Campanha Projeto Fake. É uma série de juristas discutindo, etc e tal. Acho que era interessante de fazer isso para a gente, pelo menos, fazer essa contraposição, porque o projeto é tudo de ruim. E eu lembrei de falar aqui, porque a gente começou, o primeiro podcast que a gente começou foi para falar desse projeto. Muito bom. Enfim, recado dado. Semana que vem a gente volta sem falha. Vai ser bom. Segue com a gente. Obrigado, pessoal. Até a próxima.
Música